FM 88.1. A sua rádio, a sua música. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Benedita FM. Sejam bem-vindos a este debate com os candidatos à Assembleia de Freguesia da Benedita. O objetivo desta emissão é dar voz a todos os candidatos para que possam apresentar as suas ideias, propostas e visão para o futuro da freguesia. Connosco em estúdio temos Rodrigo Ribeiro do Chega, Gonçalo Ezequiel do Partido Socialista, Paulo Jorge da CDU, Samuel Marques, independente com apoio da Iniciativa Liberal e Marina Caetano, candidata do Partido Social Democrata. Apresentados os candidatos, passamos às regras do debate. Cada candidato terá 3 minutos de intervenção por tema e 1 minuto e meio destinado à réplica. Este debate irá abordar temas como a comunicação e transparência da Junta de Freguesia, economia, ambiente e espaços verdes e infraestruturas e mobilidade. Cada candidato terá ainda uma intervenção final de 2 minutos. A ordem de intervenção dos candidatos foi definida por sorteio antes do início do debate. E vamos iniciar o debate autárquico, agradecendo desde já a presença de todos, desejando que este momento seja marcado por esclarecimento, diálogo construtivo e respeito mútuo. Vamos para o primeiro tema desta noite, deste debate: comunicação e transparência da Junta de Freguesia. Rodrigo, começamos por si. Como pretende melhorar a comunicação da Junta com os cidadãos da Benedita e ao mesmo tempo garantir maior transparência na gestão das decisões, projetos e recursos da freguesia? Boa noite, Sandra. Boa noite aos nossos ouvintes e cumprimento também todos os candidatos aqui presentes. O que temos assistido na Benedita é uma fraca comunicação e transparência com toda a população. Exemplo disso foi, por exemplo, no último debate que houve com todos os candidatos, a candidata do atual Executivo começou por iniciar dizendo que tinha a vantagem em relação aos demais pelo facto de ter mais informação que os demais. Logo aí denuncia a falta de comunicação que há e transparência que há da Junta para com a população. Neste sentido, propomos que haja uma maior proximidade entre a Junta de Freguesia e o cidadão. Isso consegue-se de várias formas. Por exemplo, começando com as assembleias, somos do entendimento que devem ser, de certa forma, feitas transmissões ao vivo, para gerar maior proximidade, maior empatia, para que as pessoas se sintam à vontade para colocar os seus assuntos, até porque não há um envolvimento, está-se a começar a ver que não há um envolvimento na população nos projetos, os projetos não são divulgados de forma adequada, as pessoas não são de forma adequada chamadas a pronunciarem-se, a comentar, a opinar ou contribuir para a formação dos projetos. Temos visto nos últimos dias, a propósito das autárquicas, que tem-se falado em um projeto acerca da zona onde atualmente para o autocarro, que vai haver aí qualquer coisa, mas penso que ainda ninguém viu esse projeto, o projeto, por assim dizer. Então é preciso haver essa comunicação, é preciso haver publicação dos projetos, dos mapas, tudo isso é muito importante. Como este tema não é só comunicação, também é transparência, os contratos que são feitos pela Junta também pecam um bocado pela falta de transparência. Há uma série de contratos que, por exemplo, prevêem o valor horário e depois um limite de execução. Ou seja, não fixam uma obrigação de resultados. Dizem que o valor à hora, por exemplo, para uma giratória é 69 euros, por exemplo, para um canalizador é 19,5, mas depois não fixam um resultado. Ou seja, vai-se consumindo aquelas horas sem a obrigação de concretizar um resultado. Isto pode chegar-se ao fim do contrato, não haver obra feita e haver derrapagens orçamentais. Portanto, neste sentido, acho que a transparência passa por se delimitar um objeto, uma obrigação de resultados e não tanto de meios. Depois, também há muitos contratos onde as peças do procedimento de contratação não estão publicadas. Dou o exemplo,
Está publicado a empreitada de construção do polidesportivo na freguesia da Bendita. Sabemos que o valor é 63 mil euros, mas depois não conseguimos saber se o valor é adequado ou não, porque para saber se o valor é adequado ou não temos que consultar as peças e não é de acesso fácil ao público, pelo menos do público em geral não tem esse acesso fácil. E eu acho que a transparência passa por aí. Depois também há a questão das rotundas, depois deixo para a candidata responder, acerca de, primeiro, se o artista contratado foi seu aluno, como é boato que anda por aí, isso não é um problema. Rodrigo, temos de concluir. O problema poderá ser saber se houve, caso isso se verifique, se houve uma escusa de pronunciar sobre o projeto em si. Vamos concluir. Muito bem. Gonçalo, já fez parte do Executivo eleito em 2013, cuja lista era liderada por João Raul. É atualmente deputado da Assembleia de Freguesia e durante o atual mandato foi sempre muito crítico em relação à transparência da Junta. Que ações específicas pretende implementar para garantir uma comunicação mais clara, mais aberta à população, incentivando também a participação dos cidadãos nas decisões locais? Boa noite, Sandra. Quero agradecer à Bendita FM por este momento, cumprimentar os meus colegas painel que estão aqui. Comunicação, a transparência e a participação são 3 pontos que estão relacionados e são muito importantes na vida de uma junta de freguesia. Transparência deve ser a base de confiança, é uma base de confiança entre a freguesia e os seus fregueses. O que é que nós propomos? Publicar as atas, contas e relatórios. Tudo online, para que esteja disponível para quem quiser consultar. Nas próprias assembleias de freguesia, temos visto que quem vai às assembleias não tem informação do que está lá a passar. Neste momento temos o Sr. Vítor a ler a atividade da Junta, mas um relatório de contas, uma proposta de orçamento, ninguém consegue opinar, nem saber o que é que está a passar lá, porque não há acesso a essa informação. Nem antes, nem depois. O que é que nós pretendemos? Publicar também todos os documentos que estão em discussão, e não é preciso estar a imprimir para estar a disponibilizar, mas através de um QR Code à porta da Assembleia, que qualquer freguês tenha acesso a isso, ou até na própria página da Junta, quando se divulga a Assembleia, termos essa ferramenta para que tenham acesso a essa informação. Participação. O orçamento participativo é uma ferramenta que nós podemos implementar e eu tenho, se vier a ser eleito, implementá-la já este ano. É uma ferramenta que a Junta, despendendo de alguma parte do seu orçamento, elaborando um regulamento, consegue chegar à sua população, ver as suas necessidades e ir ao encontro das suas necessidades. Em relação também aos projetos que estão em curso, o que pretendemos? Ter a informação disponível online ou noutros portos em que os projetos estão em curso, as pessoas saibam qual é que é o seu andamento, em que ponto é que estão, quando é que vão ser feitos. Porque, como o Rodrigo referiu, referem-se muitos estudos, refere-se muito planeamento, mas nós não temos acesso a esse planeamento, a esses estudos. Nós todos que estamos aqui, tirando o Executivo atual, não sabemos o que é que está a planear. Podemos propor tudo, mas é um bocadinho às escuras. Ao nível do orçamento participativo, de que modo é que pensava chamar a população a participar? Seria uma cotação anual que iria disponibilizar no orçamento da Junta? Seria uma percentagem do orçamento, 2, 3, 4%, provavelmente entre os 20 e os 30 mil euros, um valor que se fosse adequado para fazer face a alguns projetos. Assim, numa fase inicial não sabemos a participação que ia ter, mas com a divulgação acreditamos, como acontece noutras freguesias, que tem muita participação e há projetos engraçados, 4, 5 mil euros, que se podem implementar. Paulo, quais é que são as medidas concretas que pretende adotar para tornar a comunicação da Junta mais transparente, mais participativa, de forma a aproximar, lá está, os cidadãos das decisões locais? Tentar estar mais com as pessoas e as pessoas também procurarem a própria Câmara, porque há aqui uma falha, né, que já há muito tempo, não é de agora, que já é velho,
né? E pronto, a ver se isso conseguia aproximar as pessoas. Pá, eu também não vou prolongar muito, porque muitos, os que já falaram bem, e eu não vou repetir o que eles já disseram. Mas, Paulo, deixe-me questioná-lo. Admitiria a criação de um orçamento participativo ou mesmo consultas públicas, caso seja eleito? Admitia isso. Era bom que isso fosse assim, mas é um bocado difícil isso acontecer, não é? Na medida, e se calhar nos lados, a gente vê, por exemplo, as assembleias de freguesia, ninguém participa, praticamente. E porquê é que acha que as pessoas não participam? Qual é que seria a forma de a junta cativar as pessoas a ir até lá? Eu acho que não é só bem da junta, é as pessoas, a democracia é as pessoas, e a junta foi escolhida pelas pessoas, e os que foram eleitos deviam de participar em tudo que fosse possível dentro dessa democracia. Mas não, é que eleste, pronto, olha, ficas aí, é no nosso escolhido, tu resolve, mas depois critica-se por fora o que eles fizeram de negativo, mais negativo do que positivo. Portanto, isso é uma forma que as pessoas deviam ter, talvez uma educação base de compreender que tem que participar, que a democracia é participação. É isso. Passamos ao Samuel. Que ações específicas pretende incrementar para garantir uma comunicação mais clara e aberta à população, e também a questão da transparência? Então, em primeiro lugar, boa noite, obrigado pelo convite, obrigado a todos os ouvintes que estão a ouvir-nos esta noite e obrigado a quem está aqui neste debate. Em primeiro lugar, a transparência, se as pessoas não sabem o que está a passar, não há transparência. Para haver transparência é preciso que consigamos chegar às pessoas através, e o que nós propomos é que as assembleias sejam transmitidas online, que haja também publicação das atas, publicação de relatórios financeiros, para que sejam acessíveis a todos, para que possam saber o que se passa, para que possam estar preparados quando vão a uma assembleia ou quando estão mesmo online a assistir, saibam o que é que está a passar e a discutir. Também é importante que haja comunicação e informação. A comunicação através de, por exemplo, há outras formas, mas uma app que permita que os fregueses possam registrar as ocorrências e que haja uma resposta célere, que haja sempre uma resposta e célere por parte da junta a esses pedidos, e uma explicação, caso não seja possível fazer ou executar os pedidos que são efetuados, explicar o porquê de não os conseguirem fazer. Da mesma forma, a informação através de uma newsletter periódica que sairá com alguma frequência, para explicar às pessoas o que é que está a ser feito, porque é que está a ser feito, porque é que foram definidas essas prioridades, quais é que são os custos das obras que estão a ser executadas, os prazos estimados para a execução dos mesmos, se houver algum atraso. Portanto, esta newsletter vai mantendo as pessoas informadas e as pessoas conseguem compreender o porquê de certas obras terem tido prioridade relativamente a outras e compreenderem que as coisas não são todas feitas ao mesmo tempo, terá que ser dado prioridade àquilo que é mais importante para todos e portanto, é através dessas prioridades, dessa comunicação, dessa informação e do acesso a essa informação que se pretende que haja uma maior transparência. Ao nível do orçamento participativo, que de resto já foi amplamente falado aqui, quais é que seriam os critérios para criar esse orçamento participativo? Também propomos a existência de um orçamento participativo, também na ordem dos 5%, por aí, e o que se pretende é que as pessoas, portanto os fregueses, possam não só propor, como votar, tanto presencialmente como online, nos projetos que pretendem ver executados na sua freguesia.
Passamos agora para a Marina Caetano. Marina, a pergunta é exatamente a mesma. Que aspectos realçaria para melhorar a comunicação da Junta e também a transparência junto dos cidadãos? Ora bem, então, boa noite, Sandra, boa noite aos meus colegas aqui do painel. A questão de transparência, espero não ter uma conotação negativa, porque transparentes somos. Nós entregamos os relatórios, tudo, a quem foi eleito. E quem foi eleito está na Assembleia de Freguesia. Essas pessoas que ali estão representam os beneditenses. É o que nós achamos. Agora, o que é que nós falhamos? E eu assumi já e continuo a assumir. Nós criámos o site, não está atualizado, não está. Verdade? Não está. Poderá estar, sim, tem que estar, sim. E mesmo os relatórios têm que ser colocados lá após a Assembleia. Primeiramente tem que se ouvir as pessoas que foram eleitas. E depois então toda a população terá acesso às contas. Não há problema nenhum. Agora, transparência, nós não omitimos nada, está lá tudo. É um bocadinho isso que eu quero dizer. Em relação à comunicação, nós, como sabe, é assim, a única pessoa que está na Junta de Freguesia é a Presidente de Junta, não é? Todo o Executivo tem o seu próprio trabalho e a Presidente não vai deixar de estar numa obra para ir a publicar que aquela linha de água está a ser limpa. O que é que resta? Resta a boa vontade de todo o Executivo, que sempre que consegue faz essa publicação. Eu realmente assumo que eu consigo no Messenger, sou eu e o meu colega Jorge Boita, respondemos, porque é muito fácil, temos o telemóvel mesmo durante o nosso emprego e vamos respondendo, porque a nossa resposta é de um minuto ao máximo. Nunca deixámos ninguém por responder. É isto, transparência para mim é um não assunto, porque as hierarquias têm que existir aqui, como numa escola, como em qualquer instituição. Eu não vou falar com os pais sem antes falar com os meus colegas. É isto que eu penso. Admitiu aqui que tem a questão do site que poderia estar mais atualizado ao nível de atas, que é algo ali que o Gonçalo também tem reclamado muito, e a bancada do PS nas assembleias de freguesia. É algo que pretende melhorar, caso seja eleita? Sim, até porque já tenho orçamento de uma empresa para fazer esse trabalho, porque é realmente um volume de trabalho muito grande. Muito grande. E não temos neste momento ninguém que o possa fazer. Nenhuma administrativa consegue fazer isso. Pronto. E já está o orçamento, caso vença as eleições, irá ser implementado. Passamos agora para o espaço de réplica. Passamos a palavra ao Rodrigo. Quer acrescentar alguma questão, intervir? Em relação ao orçamento participativo, não é uma má ideia, muito pelo contrário. Mas do ponto de vista de participação do cidadão, acho que se houver esta questão da comunicação próxima, do envolvimento das pessoas, o envolvimento espontâneo das pessoas, acaba um pouco por deixar de fazer sentido o orçamento participativo. Não quer dizer que não o apoiemos e que também não achemos que seja um elemento positivo. Depois, em relação à questão da candidata em representação do atual Executivo achar que a transparência está a ser boa, eu acho que aqui devemos diferenciar a informação provocada e informação espontânea. Compete à Junta, no nosso entender, tendo em conta a proximidade com o cidadão, que a informação deve ser espontânea, deve ser dada de forma espontânea ao cidadão e não provocada pelo cidadão, porque o cidadão, para colocar uma questão, tem de saber o que é que está a passar. E às vezes, se souber o teor dos projetos que estão a ser desenvolvidos, surgem questões que o possam estar a afetar ou vir a afetar diretamente e consegue, de antemão, colocar questões que não colocaria se não tivesse essa informação, e é um pouco por aí. Pronto, não tenho mais nada a acrescentar sobre este tema, penso que é isto. Gonçalo. Em relação à transparência, não podíamos estar em mais de desacordo. A atual Junta entende que a Assembleia deve ser fechada sobre ela mesma e depois reclamam que os fregueses não vão lá expor as suas ideias, expor as suas reclamações. Nós entendemos que se houver uma comunicação mais ampla, mais aberta, que seja mais divulgado, o que está para fazer, o que foi feito, as pessoas têm acesso a isso e podem se envolver mais tendo essa informação, porque a informação gera confiança com as pessoas. Em relação
a contratar uma empresa para atualizar, é assim, podem atualizar o site para publicar atas, contas, relatórios. Estamos a falar de 3 ou 4 documentos de 3 em 3 meses ou 4 em 4 meses. Se a Junta precisa de alguém para contratar alguém para publicar isso, eu entendo que é uma coisa que se faz muito mais fácil e com a prata da casa conseguem fazer essa publicação. Pode não ser o site mais bonito, mais dinâmico, pode, mas a informação essencial não é por causa disso que não lá deve estar. Concluiu? Obrigado. Passamos para o Paulo Jorge. Eu passo. Não quer intervir. Muito bem, então passamos para o Samuel Marques. Mais alguma questão sobre este assunto? Sim, relativamente à transparência, obviamente que, como referi anteriormente, deve haver a oportunidade para se transmitir online, para que haja acesso a mais pessoas. Há pessoas que não se conseguem deslocar fisicamente, estar presencialmente naquele local, no local, ou naquele horário, ou por motivos profissionais ou pessoais, ou seja, pelos quais forem. Portanto, a transparência é a abertura e é passar essa informação e como também o Gonçalo disse, e bem, estamos a falar de documentos que faz um upload e coloca-se um documento, é digitalizar um documento e fazer um upload numa plataforma. Portanto, qualquer administrativo faz isso em relativamente poucos minutos, menos de minutos, estamos a falar de segundos. Digitalizar alguns documentos e fazer um upload é relativamente fácil. Também em termos de comunicação ativa e reativa, temos a necessidade realmente de responder às pessoas. Se enviarmos hoje em dia um e-mail, não há qualquer resposta em tempo útil, deverá haver uma resposta automatizada só para reconhecer que há um e-mail recebido, que responde em determinado número de horas ou dias, e depois haver uma resposta efetiva com uma solução, seja ela qual for. Pode não ser feita num prazo que as pessoas desejam, mas pelo menos explicar que vai ser visitado, vai ser feito em determinado período e manter as pessoas atualizadas. Para além da situação ativa, também há, para além da situação reativa, resposta reativa, também há uma ativa que, quando se está a acompanhar uma obra, podem perfeitamente tirar uma fotografia, usar as redes sociais como fazem e dizer às pessoas o que é que está a passar no momento. Marina, quer acrescentar alguma coisa relativamente a este ponto? Quero, é assim, não é 3 minutos. Nós temos lá 870 documentos para digitalizar e pôr na plataforma. Não é 3 minutos. Ninguém consegue fazê-lo. É impossível. As nossas administrativas têm imenso trabalho, porque a Junta de Freguesia atual está muito próxima do público. E é lá que vão fazer a renovação da carta. É lá que vão tratar tudo. Temos o apoio social, eu já disse várias vezes que se calhar é o espaço da Benedita que aparece mais pessoas. Não tinha a noção há 8 anos da quantidade de pessoas. Há 8 anos não havia. Agora é que há, porque nós criamos as condições. É realmente um sítio que tem imensa população a recorrer a toda a hora. Pronto, eu espero que, se não for eu eleita, forem de vocês vão ver com os vossos próprios olhos. Certo? E quando se fala desta questão da transparência, eu não estou a perceber tanta importância com o digital. Porque eu adoro conversar com as pessoas, adoro. Não posso falar com as pessoas diretamente. No Messenger não é assuntos de freguesia, são assuntos pessoais da rua daquele freguês. Eu não vou pôr no Facebook que aquele freguês tem uma reclamação do buraco ou de alguma coisa que aconteceu. Isto é a proximidade com as pessoas. É isto que se chama, é isto, eu ir perto das pessoas, é ir à casa das pessoas e dizer o que é que se passa. Agora tenho que ir para as redes sociais, mas o que é que se passa com as redes sociais? A não ser com a importância tão grande. Obviamente estamos na era digital, mas se calhar um bocadinho menos, não, um bocadinho mais próximo. Conversar cara a cara, ouvir a pessoa. Marina, tem de concluir. Vamos dizer obrigada pelas respostas sobre a temática da comunicação e transparência da Junta, um tema fundamental para aproximar a Junta dos cidadãos e garantir uma gestão clara. Encerramos então este tema, avançamos para outro ponto crucial para a freguesia. Falamos da economia e muito em concreto da área de localização empresarial da Benedita. A gestão da alienação dos lotes foi um processo conjunto da Câmara Municipal de Alcobaça e da Junta de
freguesia da Bendita. Os lotes foram praticamente todos vendidos nas astas públicas realizadas. Com a chegada da Aleb surgem novas oportunidades, mas também desafios, desde a necessidade de mais mão de obra qualificada, equipamentos de apoio até à crescente falta de habitação. Começamos pelo Rodrigo. Rodrigo, na sua opinião, qual deve ser daqui para a frente o papel da Junta em relação a esta matéria? Muito bem. Para mim, neste caso para o Chega, entendemos que o papel da Junta deve ser com a maior imparcialidade possível e, de certa forma, uma vez que atualmente já se salvaguardou os interesses das empresas maiores, que tiveram mais capacidade para realocar agora as suas instalações, também devemos olhar no futuro para as micro e pequenas empresas e como é que isso é possível. Através, se calhar, de reservar alguns lotes para que seja ao abrigo de investimento público construído lá o edificado, para depois arrendar a empresas mais pequenas que queiram ter lá um espaço para poder incrementar o seu negócio, que de outra forma não seria possível. Obviamente que isto depois vai ter critérios, vai ser preciso apresentar um programa, um plano de negócios que cria a convicção de que vai ser um bom programa, um bom plano, e para também dar oportunidade aos pequenos de também poderem vir a realocar no futuro as suas instalações. E depois também temos um problema que é geral a todo o Conselho, que temos um ganho médio nacional em termos remuneratórios muito baixo. Ou seja, como é que nós conseguimos combatar este problema de termos remunerações muito baixas? É através de formar melhor os colaboradores das empresas, prestar mais apoio, aumentar de certa forma a qualificação dos trabalhadores. Isso faz através de um espaço comum, com equipamentos comunitários industriais para ações de formação, cariz mais técnico, ou mesmo para uso da população em geral. E termos um espaço assim vai permitir que haja lá formações técnicas, porque atualmente, por exemplo, uma pessoa está no desemprego, se for ao IFP, vai ter formações que não se adequam muito à realidade da Bendita, são formações muito de cariz mais teórico. Se tivermos um espaço apto para prestar formações mais técnicas, com equipamentos industriais que permitam dar essa formação, vai ser um incentivo às empresas para contratar pessoal mais qualificado, porque vão ter menos despesas, menos encargos com a contratação daquele trabalhador. E, por outro lado, o trabalhador também vai ter um ordenado de entrada possivelmente superior, porque já tem essa formação inicial, depois, dependendo da área de negócio, a formação que for mais conveniente. E é nisso que queremos apostar. Depois, aqui também joga um pouco a transparência. Acho que a forma como os lotes foram vendidos não foi tão transparente como poderia ter sido. Houve as atividades que podiam ser desenvolvidas em cada lote foram muito específicas, deviam ter sido feito com um código CAI mais abrangente, para que dentro de um determinado setor de atividade pudessem abarcar mais tipologias de negócio, a pensar mais em todos. Passamos para o Gonçalo. Entre os desafios futuros da Aleb, alertou em entrevista aqui à Bendita FM para possíveis constrangimentos no trânsito, concretamente nas horas de ponta, isto devido ao facto de existir apenas uma entrada e uma saída para toda a área empresarial. Este será um dos pontos em que se irá debater, e em relação a outros desafios que a Aleb vai trazer, que medidas irá defender para minimizar esse impacto? A Aleb chegou com 30 anos de atraso e é muito bem-vinda, ainda bem que veio. Temos que dar os parabéns à Câmara, e a Câmara, juntamente com a Junta, trabalharam em conjunto para elaborar um regulamento e para conseguirem fazer a venda dos lotes. Temos que reconhecer esse trabalho conjunto e nós pretendemos continuar com esse trabalho. Acho que a gestão da Aleb deve ser sempre uma parceria entre a Câmara e a Junta, mas não se deve ficar por aí. O apoio à nossa indústria, ao nosso comércio, em articulação com a Câmara, em articulação com as associações. O que é que nós podemos criar e promover? Criação de espaços e serviços partilhados na própria Aleb, coworking, não só para a Aleb, mas que abranja também todas as empresas do território. O desafio ali do trânsito é um desafio muito grande, porque ainda não começaram as obras, mas há de estar para breve, e nós vamos notar que quando começarem as obras há de haver muito constrangimento.
penso que foi uma falha que não se identificou na altura, quando implementaram, porque ficou apenas com uma entrada, que é a mesma saída, uma rotunda que serve também à avenida. Provavelmente teria sido fácil, com a requalificação do IC2, terem posto outra saída mais a sul. Ainda é possível de se fazer, basta haver essa vontade e que queiram avançar. Mas a economia não é só isso, e não podemos concentrar a economia só na Aleb. Nós temos um mercado que é um edifício da Câmara, é gerido pela Junta de Freguesia, faz parte do edifício da Vila, e é um mercado que está muito degradado. E nós propomos outras alternativas, fazer um estudo para requalificar o mercado de raiz. Temos bons exemplos a nível nacional do que se conseguiu fazer, concentrando ali empreendedores, comércio tradicional. Há eventos que já são feitos hoje em dia, nomeadamente tivemos a Festa do Pão, foi um evento simples, familiar, muito bem conseguido. Podemos alargar isso para cutelarias, calçado, pedra, promover a marca da Benedita. Na própria Benedita, tornar o comércio mais acessível. Tem que ser com a requalificação do trânsito, juntamente com os comerciantes, ver o que é que será necessário. Provavelmente podem se queixar de falta de estacionamento, em que se calhar nós limitando o estacionamento ou pondo um tempo limite de estacionamento, conseguimos que as pessoas tenham mais acesso ao comércio local. Paulo, a Aleb vai, ao que tudo indica, trazer então novos desafios ao nível da falta de habitação, mão de obra qualificada será necessária, infraestruturas de apoio. Na sua opinião, qual é que deve ser o papel da Junta de Freguesia em relação a esta matéria? Eu penso que a Junta deve ter um trabalho de ver se cria condições de habitação, porque aquele espaço vai exigir pessoas para trabalhar lá e pessoas que tenham espaço para poder viver, né? E há falta de habitações. Eu sei que há prédios que se estão a fazer e está tudo vendido, mas isto só não chega. Precisamos de mais habitação, mesmo para aqueles que não podem ir para esses prédios porque são muito caros e há muita malta que não tem condições para ir. E depois, com a zona industrial desenvolvida, e espero que se desenvolva, é o que está a fazer falta agora à Benedita. Desde os anos 80, a Benedita chegou ao topo, quer na zona comercial, quer nas indústrias, havia muito trabalho, mesmo tinha-se que se ficar pessoas fora, mas tinha-se trabalho. E, portanto, isso era muito importante, que se criasse as condições prontos de habitação. Pronto, não sei o que... E ao nível de outras infraestruturas de apoio, o que é que defende para apoiar a Aleb? Para apoiar, era a Junta, de ver se apoiava o desenvolvimento. Considera que a Junta deve estar sempre envolvida no processo da Aleb até ao fim? Pois, eu acho que sim. Concluiu? Concluir, não. Passamos então ao Samuel. A questão é a mesma, perante os desafios e oportunidades criados pela chegada da Aleb, que responsabilidades deve a Junta de Freguesia assumir perante este novo cenário? Portanto, perante a conclusão desta primeira fase da Aleb, o que se pode propor é, numa segunda fase, haver os tais serviços partilhados, como o Rodrigo referiu e bem, serviços partilhados que podem passar por uma cantina comum às várias empresas, pode ser áreas de reuniões para empresas mais pequenas que pretendam receber os seus convidados numas instalações que não sejam as próprias, portanto, há uma área partilhada para reuniões, cantina já referi, haver numa segunda fase, porque prevê-se uma expansão da Aleb, haver áreas que possam ser então arrendadas a empresas mais pequenas que não
tenham capacidade para adquirir os lotes, portanto, empresas entre os áreas de 200 a 300 metros quadrados para startups, não tem que ser necessariamente startups tecnológicas, podem ser startups de indústria. Portanto, passa por aí. Relativamente à Aleb, como já se falou aqui também, há outros desafios, como é o caso da habitação, porque obviamente virá mais mão de obra, prevê-se que venha mais mão de obra de fora, e é necessário também haver uma atenção para a habitação, e aí o papel da Junta de Freguesia será de sensibilização, diálogo com a Câmara, para tentar evitar certos constrangimentos, acelerar certas burocracias, tornar mais apetecível para os construtores poderem pegar, se calhar, em edifícios como o Paulo Jorge aqui disse bem, edifícios que estão devolutos, tornar-se apetecível para os construtores pegarem nesses edifícios e com licenciamentos mais facilitados, de alguma forma, para haver habitação a preços mais acessíveis, e alguns deles destinados, uma porcentagem dessa habitação destinada a arrendamento, principalmente para jovens, portanto, para jovens que precisam desse apoio na aquisição ou arrendamento de uma primeira habitação. Mas isso, a Junta, o papel é obviamente reduzido, é mais na ótica do diálogo, de sensibilização, e tentar fazer aqui uma ponte para que essas condições sejam criadas. Traz outros desafios, que é a nível de tráfego, porque vai aumentar um tráfego que já é desordenado, vai criar maior pressão sobre os estacionamentos ou falta deles, e portanto tem que ser visto esta segunda fase da Aleb. Acho que é uma oportunidade também para se rever outros temas como é a habitação e o tráfego no geral. Marina, daqui para a frente, qual é que deve ser o papel da Junta em relação a esta matéria? Então, ora bem, a Aleb foi um gosto trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal, porque eles poderiam ter feito aquilo tudo sozinhos e contaram sempre connosco, o que nos deixou muito gratos. Foi um trabalho conjunto, e para responder ali ao Rodrigo, o porquê daquelas empresas. Porque nós recebemos, assim como a Câmara, manifestações de interesse. Fizemos o levantamento das empresas mais carenciadas. Recebemos todos na Junta de Freguesia, e todos os e-mails eram para nós e eram reencaminhados para o município. Foi um trabalho muito bem feito, que nos deixou muito felizes mesmo, quando começámos a perceber que a maior parte daquelas empresas foram vendidas a pessoas da Benedita, que o regulamento foi feito com muito cuidado para que conseguíssemos, finalmente, após 30 anos, que as pessoas da Benedita pudessem ser as primeiras a poderem comprar. E o nosso papel vai até um certo ponto, o resto é com a Câmara, certo? Mas ficámos muito satisfeitos com isto. O que é que me deixou mais satisfeita? E até digo emocionada, porque nós também assistimos a algumas escrituras, eu não a todas, a Presidente sim, foi perceber que é a segunda geração que está a comprar. Portanto, há aqui uma passagem de testemunho, e eu não me consigo esquecer das irmãs que me deixaram felicíssima pela alegria que eles estavam a sentir de estarem a adquirir aquele lote. Em relação a esta questão da segunda fase, está tudo já programado pelo nosso Presidente da Câmara, que a questão das microempresas está lá contemplada. Quando eu referi do Centro Tecnológico para o Externato e com a formação, é exatamente nesse espaço em que irá haver restauração, porque tem que haver apoio nas refeições das pessoas que ali trabalham, e isto está tudo, mas isso obviamente que esse lote é adquirido pela Câmara, não pela Junta de Freguesia. O papel da Junta de Freguesia será na questão da manutenção, com o apoio da Câmara, obviamente, não é? Porque nós vamos cuidar da manutenção. Em relação à formação, eu até posso estar a repetir-me um bocadinho, mas eu vou-vos informar do seguinte: a Junta de Freguesia tem todos os dias ocupado com formações de empresas, em que as nossas não pagam nada e as que vêm de fora pagam um valor. Formação lá imensa, imensa. Vamos continuar a dar esse apoio, mas também haverá esse espaço em que está incluído o Centro Tecnológico para essas formações. Em relação às outras questões que o Rodrigo estava a falar, eu não sei se o Rodrigo está a querer tirar o lugar à sua colega Isabel Ventura, porque está-se a candidatar à Junta de Freguesia, não é? Ou é à Câmara? Nós temos é que por momentos pensei que estava a candidatar-se à Câmara. Não entrei em diálogo, já vai ter a oportunidade de responder no tempo destinado à réplica. Marina, concluiu? Não sei se posso falar um bocadinho do PDM.
O PDM foi uma mais-valia, foi aprovado e poderá haver agora mais habitação, porque os prédios passam a ter 5 andares, e o município também tem um projeto para as casas devolutas. Antes de passarmos ao próximo tema, vamos precisamente para o período da réplica. Rodrigo, agora se quiser responder, o tempo é seu. Muito bem. Bem, melhor que ninguém, penso que a candidata do atual executivo deve saber que a Junta de Freguesia tem competências muito diminutas na questão da execução de projetos. Daí nós termos uma proximidade em termos de articulação com os candidatos à Câmara, precisamente para combatar essa falta de competências que poderemos ter. E também no futuro seria oportuno que fossem delegadas as competências de gestão da ALEB na Junta de Freguesia por causa da maior proximidade. Depois nós queremos ir mais além do atual projeto de Centro Tecnológico OSB. Parece-nos muito diminuto ou muito pouquinho abarcar nesse projeto apenas o OSB. Eu acho que devemos também levar esse projeto também ao ensino superior, porque o ensino secundário tem as suas valências e tudo bem, mas também queremos ir além e abrir a toda a comunidade, porque essa formação de cariz mais técnico, mais industrial, é necessário para a Benedita. Nós na Benedita, as empresas têm dificuldade em contratar trabalhadores qualificados na indústria que aqui se exerce na Benedita, quer seja nas cotelarias, quer seja na construção civil, em todas as áreas. Há falta de formações específicas, técnicas. Um centro tecnológico precisa de ir mais além. Temos de pensar mais além. E a propósito dos serviços partilhados, também somos totalmente favoráveis a isso, e há aqui uma boa oportunidade de criar trabalhos, empregos mais qualificados, quer seja em sede de exportação, empresas que... Rodrigo, tem de concluir. Certo. Porque aqui vamos jogar depois com exportações, direito de transportes, direito tributário, etc. Passamos ao tempo do Gonçalo. Gonçalo, alguma questão que queira acrescentar? Não, é só reforçar aqui a ideia que há muitos serviços que nós podemos propor, muitas parcerias, muitos projetos, mas fundamentalmente é importante ouvir as empresas, as associações empresariais, porque elas fazem um trabalho que a Junta não está vocacionada, nem a própria Câmara, que é a promoção do tecido empresarial, e isto eles têm que ser ouvidos para sabermos as necessidades. Tem que ser uma parte integrante de toda esta negociação, de todos estes projetos. E mais uma vez, entra aqui a comunicação e a transparência, porque quando se propõe alguma coisa, deve-se envolver todas as partes. O projeto enriquece com mais opiniões, com mais ideias. Podemos ter mais trabalho no futuro, mas é bem-vindo para desenvolver essa atividade. Em relação à habitação, o PDM alargou o leque de terrenos em que se pode construir, mas não é só isso que vai permitir a oferta de habitação. Tem que haver uma oferta, tem que haver uma construção privada, e aqui a Câmara tem um papel preponderante, ou atribuindo subsídios ou eliminando taxas, licenças, para promover essa habitação. Nós sabemos que muitas medidas têm sido tomadas, mesmo a nível nacional. O resultado, infelizmente, tem sido um inflacionamento das casas. Tem de concluir. Obrigado. Passamos a palavra ao Paulo Jorge. Alguma questão que queira acrescentar em relação a esta matéria? Só repetir quase aquilo que disse, porque a habitação realmente é necessária em todos os níveis, quer por causa do desenvolvimento da zona industrial e fora disso. E como já deveram entender, realmente paga-se um EMI muito caro que quem tem as casas, quer dizer, uma pessoa que gasta o dinheiro de fazer uma casa e depois tem que ter a pagar renda todos os anos da casa. Em Caldas já não é assim, já é mais em conta, é mais acessível às pessoas, para as pessoas terem mais habitação e não pagarem tanto, que é muito caro, e as pessoas têm dificuldades, porque as pessoas, além do trabalho delas, o dinheiro que elas ganham torna-se não ser muito, porque o nível de vida
como pagar a casa ao banco, pagar o carro, filhos na escola, tudo isso é grave. Muito grave para as pessoas. Ainda tem algum tempo? Pronto, é preciso trabalhar-se para fazer alguma coisa de novo. Percebes? Concluiu? Concluí. Vamos passar então ao Samuel. Alguma questão que queira acrescentar em relação a esta temática? Só não vou acrescentar mais, mas só reforçar então a oportunidade que existe com a ALEB e com esta segunda fase. Portanto, reforçar a oportunidade que existe de se analisar bem os problemas que já existem com o trânsito e com a habitação. Portanto, é uma oportunidade. Se vamos ter mais pessoas, se vamos ter mais indústria, se vamos ter mais trânsito, há toda uma panóplia de temas que têm que ser tratados atempadamente, como são os estacionamentos, como são o ordenamento do tráfego, como é a habitação, portanto, na habitação, lá está, temos que ver qual é a competência da Junta de Freguesia e perceber o que é que pode ser feito. Mas temos uma oportunidade e é premente que seja resolvido atempadamente, porque com o aumento da indústria e com o aumento dos habitantes há toda uma série de problemas que vão advir disso e têm que ser resolvidos, têm que ser planeados, têm que ser previstos e têm que ser tratados atempadamente. Concluiu? Sim. Passamos então para a Marina. Marina, quer acrescentar alguma questão? Quero acrescentar que o município tem realmente um projeto muito interessante. Obviamente que a Junta de Freguesia, a nível de habitação, não poderá fazer muito, não é? Não temos essa capacidade, mas tem um projeto muito interessante, nomeadamente o apoio fiscal às empresas, as privadas que irão intervir, apoios para jovens. E também toda a burocracia irá ser basicamente eliminada. A questão em relação ao trânsito. O trânsito também foi feito o tal estudo exaustivo, já a contar com o volume de trânsito que existe atualmente e o que irá existir com a zona industrial. Porque o problema aqui, a questão aqui é que com os pinos na EC2, as estradas que estavam alcatroadas já estão novamente a necessitar de um novo repavimentação. Porquê? Porque ficaram desgastadas. Não é apenas tapar o buraco que existe ainda, é também reforçar aquelas que não têm buraco, mas que estão a ficar muito frágeis devido à questão do volume de trânsito na IC2. Uma delas, até posso adiantar, que está dedicada à estrada da Lagoa do Ferro, que é uma estrada importantíssima quando se vem do IC2 e passa-se pela Fonte Mariana, aquela estrada que vai dar à Riba Fria, já está dedicada e é uma obra bem, bem grande. Tempo para fazermos um curto intervalo. Vamos voltar daqui a instantes para a segunda parte deste debate. Até já. 88.1 Benedita FM. Benedita FM. A sua rádio, a sua música. Novamente, boa noite. Damos início à segunda parte do debate que põe frente a frente os candidatos à Assembleia de Freguesia nas próximas eleições autárquicas de 12 de outubro. O objetivo desta emissão é dar voz aos candidatos para que desta forma possam apresentar as ideias, propostas e também a visão que têm para o futuro da freguesia. Vamos novamente voltar aos temas. Neste caso, vamos entrar no terceiro tema definido. Ambiente e espaços verdes. Aqui os beneditenses pedem muito pelo projeto da Fonte da Senhora, que de resto tem sido frequentemente citado nas campanhas eleitorais ao longo dos anos. Já lhe perdi a conta há mais de 20 anos, julgo eu, mas ainda assim não saiu do papel. Rodrigo, qual é a sua posição em relação a este projeto e quais são as ações concretas que se compromete a implementar caso seja eleito? Na entrevista que deu à Benedita FM recentemente,
recentemente referiu que, para além da Fonte da Senhora, haveria outros espaços verdes que queria desenvolver. Bem, começando pela Fonte da Senhora, realmente os beneditenses pedem, e com o Chega vão ter algo mais na Fonte da Senhora. A Fonte da Senhora propriamente dita, ali na zona do Morete, onde tem a nascente, merece uma requalificação, de certa forma dignificar o espaço e homenagear a Nossa Senhora da Encarnação. E há coisas simples que se podem lá fazer e que dão algum outro aspecto. Nossa ideia, por exemplo, passa, entre outras, por colocar lá uma pérgola para fazer eventos, com pilares ornamentais, trepadeiras autóctones. Depois também há uma necessidade, não é bem uma necessidade, mas tendo em conta a biodiversidade que ali há entre a Fonte da Senhora, Casal das Penas, Fonte Quente, conjugar toda esta biodiversidade com a rota das águas e a rota da biodiversidade. Conjugar isto tudo para termos na Benedita uma verdadeira mata com biodiversidade, possibilidade de fazer eventos, e a possibilidade de fazer eventos também vai gerar aqui, de certa forma, uma fonte de financiamento para que depois a Junta de Freguesia consiga ter financiamento para manter os espaços e também manter trilhos para os pedestres, para que se possa também fazer eventos, corta-mato, tudo mais. Em relação a outros espaços verdes, a Fonte da Senhora tem o seu espaço, mas depois achamos que, para servir de pulmão à vila, seria necessário um espaço verde mais central entre a Alebe e o centro da vila, para ser um verdadeiro pulmão da vila, e nesse espaço verde, aí sim, já se poderia pôr a situação de haver um projeto mais ambicioso, com um lago artificial. Até temos uma ideia inovadora que ainda nenhum candidato falou, que é, por exemplo, haver uma estufa para atividades botânicas e estudo de espécies, para haver também aqui uma atividade que possa ser praticada por alguém que tenha ido estudar para o ensino superior uma área muito específica nessa área, ou até mesmo, como o atual executivo gosta, de fazer parcerias com o ECB, também nos parece conveniente neste tipo de matérias, para a questão da biologia. E tudo isto conjugado iria proporcionar à Benedita não só um espaço verde mais dinâmico, como também manter uma mata com determinadas espécies ali mais recuada. E é um pouco em torno deste projeto que vamos trabalhar ao longo dos próximos 4 anos, se assim nos permitirem, se assim os eleitores nos permitirem. Gonçalo, qual é que é a sua posição em relação a este projeto e de que modo é que pretende resolver, por exemplo, a questão dos acessos ao espaço e prevenir os atos de vandalismo? A Fonte da Senhora é uma ambição antiga da Benedita e com razão. Merecemos todos um espaço condigno, verde, para usufruirmos. Mas a Fonte da Senhora tem que ser um projeto ambicioso e neste momento o que nós defendemos não é esse projeto, tem que ser algo de um estudo, não é uma prioridade para já. É a manutenção cuidada e não intrusiva juntamente com equipamentos discretos para preservar o espaço e não podemos correr o risco de hipotecar um futuro grande espaço que ali podemos ter com obras menores ou mal feitas. Neste momento é manutenção dos seus trilhos, das suas placas, temos as rotas a ser mantidas, temos a ligação com Santa Catarina, os acessos. Nós temos 2 acessos diretos para a Fonte da Senhora, é através do ABCD e depois pelo Pôr do Sol. São acessos que não permitem que todos os beneditenses desloquem lá. Também causa um problema, que quanto mais carros, quanto mais mobilidade houver para lá, mais vandalismo, mais estragos pode acontecer. Não conseguimos ter soluções mágicas para isso. Para já, manter, cuidar, dar acessos realmente a quem não tem, mas não é só na Fonte da Senhora. Nós temos a Serra de Aires e Candeeiros, temos uma grande parte da nossa serra, mesmo em frente à área de localização empresarial, e os acessos que nós temos para lá são acessos pedestres e é preciso ter alguma destreza para chegar lá acima. Hoje em dia, para irmos usufruir da nossa serra, ou vamos por Rimaior, ou vamos por Turcal, os freguesias vizinhas, e também pode ser estudado um acesso que não ponha em causa
a natureza, não ponha em causa a biodiversidade que temos, porque neste momento, com a construção da Aleb, os acessos que havia mais diretos para lá, que havia bastantes pessoas a utilizar, ficaram cortados. Temos que andar a trepar lá montes para chegar lá acima da serra. É a preservação do nosso património natural, transformá-lo num espaço de lazer para famílias, desporto, mas sem hipotecar o seu futuro neste momento. Passamos ao Paulo, que em entrevista à Benedita FM recentemente defendeu um projeto mais ambicioso para a Fonte da Senhora, com a criação de alguns equipamentos de apoio e até mesmo a ligação da Fonte da Senhora à Fonte Quente. Como é que consegue garantir que esta obra será uma realidade nestes moldes e o que é que se compromete a fazer em concreto caso seja eleito? Se caso nós fôssemos eleitos, iríamos ver se conseguimos aproximar a Fonte Quente da Fonte da Senhora com pulmão, preservar aquilo com pulmão e estudar aquilo bem estudado para servir melhor a população, que aquilo ali é uma riqueza, porque temos água, temos arvoredo, temos... Pronto, aquilo ali é uma coisa que podia ser bem aproveitado. Houve eu lembro-me aqui há uns anos, no tempo do Sapinho, falou numa possível estudar aquilo para fazer não sei o quê, mas ficou tudo em águas de bacalhau. Portanto, tudo o que se pensa de lá fazer morre. E é pena. Porque aquilo já é uma luta que se faz há tanto ano e agora ainda temos na luta do desenvolvimento da Fonte da Senhora. Porque, não sei, as coisas talvez sejam mais complicadas do que a gente pensa e não se faz. Não sei. Na entrevista que deu aqui à rádio, defendeu a criação de alguns equipamentos de apoio, desde logo um parque de merendas, se bem estou recordada também uns equipamentos sanitários. Como é que isso será possível de implementar? Isso é uma questão de programar as coisas para serem assim, criarem as condições de ser assim, porque ali realmente na medida não há nenhum parque de merendas. As pessoas, eu lembro-me que aqui há uns anos fazia-se lá coisas, atividades culturais, teatro ao vivo e juntavam-se lá pessoas, faziam lá festas. Agora não, aquilo está abandonado e é pena, porque podíamos aproveitar aquilo bem aproveitado e não se aproveita. É isso. Concluiu? Concluí. Passamos para o Samuel. A entrevista também aqui à rádio defendeu, acima de tudo, a manutenção permanente do espaço e a realização de um concurso de ideias. Portanto, chamar as pessoas a dizer o que gostariam de ver ali. Qual é a sua posição, então, e o que é que se compromete a fazer caso seja eleito? Defende um projeto mais minimalista ou algo assim mais elaborado? Nós defendemos, primariamente, a defesa da Fonte da Senhora. Portanto, primariamente, a limpeza, a manutenção de um espaço que faz parte da história popular da Benedita. Portanto, as zonas verdes existem, os trilhos existem. Portanto, o importante aqui seria a limpeza e manutenção, a recuperação do espaço que ali está. E, acima de tudo, o acesso, as acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida que devem também poder usufruir daquele espaço. Portanto, estamos a falar da repavimentação no piso que for mais apropriado. Teria que ser estudado qual seria o piso mais indicado para ali colocar, para dar continuidade ao alcatrão que existe, até onde existe, para que pessoas com mobilidade reduzida consigam levar a sua viatura até próximo da Fonte da Senhora e consigam estacionar junto à Fonte da Senhora em segurança. Portanto, ter ali depois um pavimento, um local de estacionamento apropriado para estas pessoas que merecem
tal e qual como qualquer outro freguês, de poder usufruir daquele espaço natural, tal e qual como ele está. Com algum mobiliário, enfim, algumas mesas e bancos, para que as famílias possam, num fim de semana, ir, usufruir, descansar e visitar o local. Portanto, principalmente, estas seriam as situações numa primeira fase que nós propomos. Obviamente não descartamos qualquer outra solução mais ambiciosa, mas para começar seria a recuperação. A partir daí, estudar outras soluções e convidar os beneditenses a apresentarem propostas que, novamente, tal qual como o orçamento participativo, todos podem propor, seria colocada à votação de todos o que é que realmente querem para além daquilo que nós propomos fazer. Um concurso de ideias. Concurso de ideias, por exemplo. Passamos então a palavra à Marina. No projeto de ideias que foi apresentado em junho de 2021 durante uma Assembleia de Freguesia por parte do atual Executivo, do qual faz parte a Marina, foram defendidos circuitos de manutenção com recurso a equipamentos para fomentar a prática do exercício físico, parque de merendas, instalações sanitárias com pequeno quiosque contíguo. No passado dia 16, em declarações aqui à Bendita FM, a Marina afirmou que o projeto que apresenta como candidata à cabeça de lista à Assembleia de Freguesia estas eleições para a Fonte da Senhora é algo mais minimalista, com foco na criação de acessos e a manutenção permanente da própria fonte. Concretamente, qual é a proposta que apresenta? Então, a proposta que nós apresentamos realmente em 2021 foi feito um estudo, foi apresentado em Assembleia e o estudo era o ideal daquilo que nós gostaríamos que fosse a Fonte da Senhora. Instalações sanitárias, umas mesas para piquenique e a manutenção dos percursos, nomeadamente das rotas. O que acontece? Isto tudo começa em 2018, no início de 2018, quando percebemos claramente que a maior parte dos terrenos nem sequer estavam legalizados. Fizemos um levantamento exaustivo de quem eram os proprietários daqueles terrenos todos ao longo da Fonte da Senhora. Esse trabalho, após ser feito e as pessoas terem conhecido, havia famílias que não sabiam sequer que tinham lá terrenos. Depois disso tudo feito, começámos a traçar, porque só poderíamos fazer dessa forma, as rotas da biodiversidade com a ajuda dos alunos do externato e a rota da água que foi feita connosco. Fizemos a marcação dos trilhos. Neste momento, aliás, logo após a inauguração dos trilhos, fomos, é a mesma palavra, roubados. Roubaram todos os postos de identificação. Até árvores que estavam identificadas foram cortadas. Há um vandalismo claro ali naquela zona. O que é que acontece? O projeto estava muito interessante, mas recuámos. E recuámos porquê? Porque a Fonte da Senhora é uma zona que tem que se manter o mais natural possível. As instalações sanitárias é quase impossível. Se as nossas da Praça da Machene de Campos são muito difíceis de manter intactas, porque há vandalismo, há muito vandalismo, ali então seria impossível. E é raro o mês da primavera ao outono que não passe lá e que não encontre covetes com ossos de frango, com lixo, com latas de Coca-Cola. Mesmo colocámos lá depósitos para pôr o lixo, não, metem fora. É o que é. Então o que é que nós pretendemos? Recondução das águas, até porque uma das situações que está no meu programa é a requalificação da antiga escola primária. É começar a fazer a requalificação nessa zona, porque não tem luz, é muito escuro à noite. A ideia é tirar os muros, é fazer ali um espaço amplo para a população. A requalificação começa aí e a recondução das águas, que é o grande problema que existe na Fonte da Senhora, seria a recondução das águas e o piso. Nós fizemos vários estudos, inclusive usámos o nosso colega como cobaia, para ver como é que ele conseguia descer até lá abaixo na sua cadeira. Experimentámos em Z, experimentámos alguns dos pisos que podiam ser antiderrapantes. Percebemos claramente que há ali uma zona que tem alcatrão até ao ABCD e depois não tem mais, mas há uma solução com aquela situação de grão de arroz. É um material que existe, também temos no parque, que é possível ir até lá abaixo.
Vamos iluminar até lá abaixo, não tem luz, começa logo na escola primária, vai até lá abaixo, e a fonte irá ser requalificada para lhe dar a dignidade de outros tempos. Vamos concluir, pode usar depois o período da réplica para concluir. Passamos ao Rodrigo e vamos entrar precisamente nesse período. Algo que quer acrescentar sobre esta temática? Só acrescentar que, em relação à Fonte da Senhora, não há grandes projetos que se possam fazer porque é uma reserva ecológica nacional, portanto não se pode fazer nada assim de muito mirabolante. Tudo o que se faça na Fonte da Senhora vai ser no sentido de preservar o que lá está, a biodiversidade, requalificar só a zona ali da fonte, e pouco mais se pode lá fazer, portanto não... Acho que o tema acaba por encerrar um pouco por aí. Daí, em termos de espaços verdes, talvez a única novidade que se pode trazer à Benedita é fazer um espaço verde noutro sítio, aí já com outro tipo de infraestruturas e estruturas para outro tipo de atividades que não se consigam fazer na Fonte da Senhora. Não tem mais nada a acrescentar? Não. Passamos a palavra então ao Gonçalo. Mais alguma coisa sobre esta questão? Acabamos por concluir que os presentes aqui todos queremos manter a Fonte da Senhora. Sabemos que os projetos são difíceis de fazer lá, mas nós não podemos pôr parte o estudar o futuro da Fonte da Senhora, porque um espaço condigno para a Benedita, outro, como o Rodrigo sugeriu, entre a Aleb e o centro da Benedita, se calhar custa muito dinheiro, que um bom aproveitamento da Fonte da Senhora seria mais eficaz. E o aproveitamento da Fonte da Senhora não é preciso muitas obras. Iluminação, sim, para termos segurança, acessibilidades, convidar as pessoas a usufruir daquele espaço o ano inteiro, porque neste momento usufrui-se na primavera, no verão, mas de inverno é impossível lá passarmos. Por isso também não defendemos uma obra imediata em que vamos largar para lá cimento ou alguma coisa que venha a comprometer o futuro. Deve ser estudado, e acho que deve ser o sítio que nós temos que aproveitar. É o nosso pulmão verde aqui da Benedita. Temos que fazer a interligação com os outros espaços verdes, com a própria serra. Temos imenso espaço para aproveitar. O centro da Benedita, se calhar sai-nos muito mais caro, e precisamos desse espaço para outras atividades, habitação, que será muito necessário para a Benedita. Passamos a palavra ao Paulo Jorge. Foi aqui já amplamente falado a questão de manter a Fonte da Senhora como um projeto mais minimalista, tendo em conta os possíveis atos de vandalismo. Concorda com esta ideia? É tentar fazer o possível para o vandalismo não existir, porque muitos desses vandalistas são jovens. Os jovens andam a estudar ainda para serem mais bem educados, e pessoas cultas fazem coisas que não diz bem a ninguém, porque eles deviam ser o exemplo até mesmo aos mais velhos, digamos, porque não estudaram, não têm essa coisa. Eles que estudam e fazem isso. Eu sei, porque eu sei que isso existe da parte dos jovens. Ali a candidata do PSD disse que fazem muito de vandalismo àquele espaço de casas de banho da Benedita. E eu sei que isso já é velho. Às vezes vou lá, aquilo está uma vergonha. E feito por jovens, e está lá muito dinheiro gasto. Aquilo vale muito dinheiro e o que lá puseram. Agora, o que se pode dizer é que aquelas casas de banho são poucas para a Benedita. A Benedita merecia ter umas casas de banho onde devia ser, não é? Nós vamos para Santa Catarina, vamos para Alforninha, vamos para outro sítio, vamos para aquilo. É muito bonito, está muito bem enfeitadinho, historicamente enfeitado, mas não chega. E isto é uma parte, porque o vandalismo lá acontece, e depois, se for na Fonte da Senhora, ainda existe isso. Irá acontecer.
Samuel? Eu não tenho aqui grande contraditório a fazer, porque todos estamos mais ou menos alinhados com a solução da Fonte da Senhora, mas aproveito então para reforçar a necessidade das acessibilidades para quem tem mobilidade reduzida. Para além disso, já que estamos a falar também das casas de banho do Adamasceno de Campos, a nossa sugestão seria, para evitar esse vandalismo, a colocação de câmaras, porque também é uma zona de divertimento noturno. Portanto, a única forma de alguma forma de evitar esse vandalismo é através de câmaras para proteção de pessoas e bens e de um local que é público, e para preservar que esse local seja mantido e que possa estar disponível para todos em todos os momentos. Portanto, aproveitava só para lançar essa ideia. Passamos então a palavra à Marina, que com certeza vai querer concluir, fazer uma ligação da escola primária à Fonte da Senhora. De que modo? A escola primária vai ser requalificada. Eu acho que aquele espaço é maravilhoso. Tem uns muros que já não se justificam, já não há lá crianças. Quero deitar abaixo os muros, fazer um espaço amplo para que os miúdos possam andar e circular, e as pessoas de idade, livremente. A questão dos entupimentos já está resolvida. Entupiu uma vez este inverno, mas isso até a minha rua entupiu. Foi uma chuvada muito grande, e já percebemos com esse estudo todo, porque a Fonte da Senhora foi altamente estudada. A recondução das águas é muito possível, e é possível que depois não afete o caminho até lá abaixo. Pronto, isto era uma das coisas que eu queria dizer em relação às câmaras de vigilância. No Natal nós tivemos, porque esta questão dos postes da identificação da rota é muito estranho. Foram todos roubados, eram 67. São antifogo, tinham o logótipo da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal, e mesmo assim não está lá um único. Roubaram todos e estavam pregados com cimento. E era porquê? Porque é possível numa zona onde ninguém vê. Mas mesmo nas zonas onde alguém vê, não sei se tiveram conhecimento que no Natal roubaram uma árvore das crianças. E eu andei uma tarde toda na Serra dos Candeeiros à procura dessa árvore. Eu sei quem foi a pessoa, porque as câmaras do banco cederam umas imagens. Mas eu faço o quê? Né? Há os direitos de imagem. Em relação a isto da Fonte da Senhora, só queria acrescentar uma questão. 10 segundos. Na rota da água, nós passamos por um sítio que eu queria fazer uma intervenção, e quero mesmo fazer, não foi feito neste mandato, mas queria mesmo fazer, que é a questão da fonte hervideira. Damos por encerrado esta temática do ambiente e espaços verdes. Passamos para o próximo tema, nomeadamente as infraestruturas e a mobilidade. Rodrigo, quais são as propostas para a reorganização do trânsito na Benedita, incluindo a criação do espaço rodoviário, a criação de mais parques de estacionamento, por forma a tornar a circulação mais segura e eficiente para todos os cidadãos? O que é que o Rodrigo e o Chega defendem? Nós temos algumas medidas concretas, delas possivelmente passíveis de se executar num curto espaço de tempo, outras vai ter de ser em 8, 10 anos ou mais. No imediato podemos começar já a trabalhar isto obviamente em articulação com o município, daí depois haver críticas de ter muita proximidade com a Isabel Ventura, mas é necessário para haver um plano de urbanização, e neste plano de urbanização consegue-se delinear tudo e mais alguma coisa em termos de infraestruturas, e ao projetarmos tudo isso, depois também conseguimos ter mais credibilidade junto do município para que nos sejam delegadas competências para agilizar depois o processo de requalificação das vias, também termos mais voz na questão da rede de águas pluviais, redes de gás, de drenagem de águas residuais. Há todo um conjunto de problemas que existem, que podem ser resolvidos através de um plano de urbanização, e um papel de um presidente de junta é resolver os problemas dos seus cidadãos, e a resolução dos problemas pode vir através de uma estreita colaboração com a Câmara Municipal, e daí o plano de urbanização é uma coisa que, a nosso entender, é algo premente que tem de existir para a Vila da Benedita, em todo o território, nos 30 km, não é só no centro da vila, seria um plano de urbanização abrangente. Em relação a estacionamentos, nós temos de ter, de certa forma, algum cuidado como utilizamos os solos. Tendo em conta os problemas de habitação e a necessidade de vir, não só no presente, mas no futuro, haver essa necessidade de haver mais habitação, nós temos de conservar o espaço disponível para a habitação em conjugação com os estacionamentos. Então o que é que nós propomos? No sítio onde atualmente já há estacionamentos, por exemplo, ali no centro da vila foram feitos 2 novos
parques de estacionamento, o ideal seria aproveitar esse espaço e construir um edifício de estacionamentos. Podia ter uma cave, dois andares, o que fosse possível fazer. Porquê? Porque no mesmo espaço conseguimos ter muito mais capacidade de estacionamento. E depois o espaço disponível, o urbano disponível para a habitação, seria para a habitação e poupava-se assim dessa forma o solo urbano. Depois, em relação aos transportes, há claramente um problema de mobilidade na Benedita. O terminal rodoviário, a título de curiosidade, apontamento histórico, a Benedita já teve uma garagem de autocarros, portanto houve um retrocesso. Deixámos de ter uma garagem de autocarros e não se compreende como é que a ideia do terminal estão a querer afastá-la da Benedita. Terminal rodoviário é possível. Nós, o Executivo tem olhado para parceiros privados, não é a única possibilidade que temos. Temos um bom exemplo da Comunidade Intermunicipal da Lesíria de Teis, que adquiriu uma rodoviária em Santarém. Depois isso fomentou também a existência do uso, transportes a pedido da Lesíria também de Tejo, em Rio Maior. Podemos criar aqui um conjunto de soluções de mobilidade em conjugação, quer com a Câmara Municipal, quer com a Comunidade Intermunicipal do Oeste. Senhor Candidato, temos de concluir, pode Certo. aproveitar para explorar o tema no tempo dedicado à réplica. Passamos para o Gonçalo. Quais é que são as propostas da sua candidatura para tornar o tráfego mais seguro, mais eficiente e confortável para quem vive ou visita a Benedita? E já agora uma palavra também para a questão do terminal rodoviário. O tema das infraestruturas e mobilidade é um tema em que temos que ser ambiciosos, e ambiciosos é já. Temos que requalificar a nossa rede viária com ruas, passeios, ciclovias e os nossos caminhos rurais. Nós temos assistido nos últimos anos que não houve requalificação nenhuma da nossa rede viária, não houve construção de passeios, houve há 8 anos para cá requalificação das passadeiras aqui no centro da Benedita, e agora este último ano foi a Dona Maria Pia. É um projeto que é pequeno, mas custou muito, é ambicioso, deu muito trabalho e deu talvez algum confronto entre a Junta e as próprias populações. Porquê? Se calhar não se atempou a programação da obra, não se falou atempadamente com as pessoas. Eu sei que depois houve essa conversa e a obra aconteceu, mas é uma obra que temos que replicar a nível da freguesia inteira. Ainda há bocado a candidata Marina estava a falar na estrada Fonte Quente, que vai ser requalificada ou vai ser alcatroada. Passeios. Defendemos que cada estrada, cada intervenção tenha os passeios, porque o que aconteceu até agora tem sido espalhar alcatrão em cima da estrada. As bermas não são cuidadas, nem limpa-chão, é alcatrão simples lá para cima, não se faz um passeio. Nós temos muitas estradas em que é possível fazer uma via pedonal. Pode não ser dos dois lados, mas de um lado é possível. E temos muitas estradas que não vamos ter esses problemas com as habitações que existem, porque temos imensos espaços. Agora, é necessário começarmos a trabalhar isso. Cada estrada que é alcatroada devemos trabalhar. Temos de ter um plano geral de mobilidade na freguesia. Temos que conseguir construir desde a Zambujeira até a Pedra Redonda, desde o Casal Guerra à Riba Fria, ligar o centro da Benedita com essas vias pedonais. Segurança rodoviária, reorganização do trânsito na vila e sinalética clara. O terminal rodoviário é um projeto que nós defendemos que deve ser estudado. O Rodrigo falou acima oeste. Acima oeste adquiriu a rodoviária, tem 51%. Deve ser, conjuntamente com a Câmara, um projeto estudado, em que integre estacionamento para pesados, um projeto ambicioso, que nós precisamos dele. Temos que integrar rotas. Nós neste momento temos autocarros que saem de Rio Maior, passam aqui pelo IC2, ali, mesmo aqui à fronteira, e seguem para o norte. Não vem à Benedita. Tem que fazer esses estudos do que é que nós necessitamos aqui na Benedita. Ligações mais rápidas a Lisboa, a Coimbra e, muito importante, os nossos caminhos rurais e vicinais. Temos que inventariar, manter e valorizar para Gonçalo, mobilidade e lazer. tem de concluir, depois se quiser pode explorar essa temática no tempo dedicado à réplica. Para já vamos passar a palavra ao Paulo Jorge. O que é que o Paulo e a CDU defendem para esta temática das infraestruturas e mobilidade, concretamente o terminal rodoviário, incluindo também os parques de estacionamento, criando assim uma forma de circulação mais segura e mais eficiente para os beneditenses?
Realmente já houve muita coisa dita aqui que nós também defendemos. Realmente a rodoviária é precisa, os estacionamentos, mais estacionamentos, que esses são poucos, e o trânsito na medida realmente é caótico. A partir mais ou menos das 5 da tarde até às 7h30, 8 horas, eu estou na minha casa, quem sabe na minha casa, chega lá não digo água fria porque é muito longe, mas falta pouco, quer dizer, isto é o que eu vejo diariamente. Mas se me for para estes lados, ali para o lado do Casal da Estrada, da Avenida, porque realmente vem, o que enche também muito é as pessoas que vêm das empresas, os trabalhadores, e agora, na época da escola, é os autocarros por causa dos garotos da escola. Isto movimenta-se tudo, junta-se tudo, cria uma confusão. Não haver nenhuma solução para isto. E o que é que propõem para minimizar estes impactos? Isto devia de haver uma possibilidade de um desvio do trânsito. Não ir ao centro. Por exemplo, a gente vai a Caldas. O presidente da Câmara das Caldas foi um homem que é de ideias. Eles ali, desvios do trânsito do centro das Caldas. Aquilo antes as Caldas era um problema. Agora a pessoa passa ao lado. E que na medida devia de haver uma solução idêntica para ver se não havia estes engarrafamentos, porque há pessoas que passam ali meia hora à espera que saiam daquela situação, porque vai tudo à rotunda principal. Os que vêm das empresas, que vêm da avenida, e de por cima a avenida está com necessidade de um pavimento novo, que aquilo está uma miséria. Uma pessoa vai, parece que vai aos altos e baixos, pá, que aquilo é uma miséria, né? E pronto, devia-se tomar uma solução. E é como já aqui disseram, realmente a rede expresso que vem de Rio Maior, que podia desviar e vir à Medita e depois seguir para Coimbra, Porto, essas coisas, não. Quem quiser ir tem que ir para Caldas da Rainha. Passamos a palavra ao Samuel. A entrevista aqui à Benedita FM afirmou que o terminal rodoviário é uma obra estruturante que tem de avançar de imediato. Disse ainda que a atual oferta de autocarros não serve aos fregueses, como de resto já foi aqui também falado. Se for eleito, que medidas concretas vai implementar para resolver estes problemas? Portanto, passa por o terminal rodoviário tem que avançar. A fase já ouvi dizer da candidata do PSD que já esteve em estudo, que os operadores não têm interesse em implementar aqui um terminal. Temos que inverter aqui os papéis. Tem que partir da Junta, do Executivo da Junta, fazer essa abordagem aos parceiros estratégicos para que possa vir a ser uma realidade. Temos que atrair esses operadores, quem é que está interessado, para que haja essa oferta aos fregueses que se querem deslocar, quer seja para Lisboa, quer seja para Coimbra, quer seja para Leiria, quer seja para onde for, porque o que é certo é que as cidades que nos rodeiam, Alcobaça, Caldas da Rainha e Rio Maior, já têm esses serviços, e há situações, por exemplo, que a rota que vai até Caldas da Rainha, em determinados horários, continua até a Nazaré. E a rota que vai até Alcobaça, que em determinados horários segue até a Nazaré. Portanto, não é necessário que tenhamos todos os horários disponíveis, mas em alguns horários que possamos ter essa continuidade das rotas que existem até Rio Maior, ou até Alcobaça, ou até Caldas da Rainha, que passem pela Benedita, que parem na Benedita e que sirvam os interesses de pessoas que trabalham nessas cidades, ou estudantes,
portanto, que haja esse serviço aqui prestado. Para além disso, que já se falou aqui e é uma das nossas prioridades, é realmente as estradas necessitam de grande atenção, pavimento, segurança rodoviária muito negligenciada, falta de sinalética necessita em muitos locais, ainda inclusivamente uma das passadeiras que temos na Rua da Serradinha não tem sequer a placa de aproximação de passadeira. Portanto, quando se está a ir da igreja para a Caixa Geral de Depósitos, entre dois estabelecimentos comerciais, vestuário, há uma passadeira que a visão é obstruída pelas viaturas que estão estacionadas em ambos os lados da estrada. Quando estão carrinhas, então, só se vê o peão quando ele está literalmente no meio da passadeira e não há sequer um sinal de aproximação de passadeira. Portanto, estamos a falar de estradas, estamos a falar de sinalética, estamos a falar de iluminação pública, que é a segurança das pessoas que andam, tanto automobilistas como pedestres, para além das bermas que têm que ser cuidadas, para além dos passeios que estão em falta e que têm que ligar os diversos lugares à Benedita, as ciclovias, que temos aqui uma experiência piloto na Dona Maria Pia, mas é insuficiente. Portanto, temos que ter essas condições para mais com mais pessoas que se espera que venham a viver na Benedita nos próximos anos. Passamos a palavra agora à Marina. Considerando o terminal rodoviário, a reorganização do trânsito, com a criação de mais estacionamento, quais são as prioridades para melhorar a mobilidade urbana na freguesia e como garantir que estas medidas beneficiam efetivamente os utilizadores? Ora bem, em relação à requalificação, já afirmei que há uma requalificação da 86 do Lidl até à Moita do Gavião, das avenidas, tanto Padre Inácio Antunes e a Avenida da Igreja, e também a questão do terminal rodoviário, que já afirmei aos meus colegas que não era possível, porque há um mínimo de viagens que nós nunca teríamos hipótese de contemplar essas viagens todas. O que é que nós pedimos? Em contrapartida, os serviços que nos são mais necessários, nomeadamente transporte até Caldas, direto, transporte para Leiria, Coimbra e Lisboa, mas Lisboa já há 2 por dia. Em relação ao estacionamento, eu tenho apalavrado dois terrenos para parques de estacionamento, e os 2 que nós temos atualmente, um é arrendado, portanto não dá para construir lá nada, e o outro é emprestado. Nós pagamos apenas o IMI e não podemos pôr alcatrão porque foi nessa condição. O mesmo acontecerá com esses 2, que se for eu a ficar lá, serão apalavrados não com alcatrão, mas sim com tuvena, compactado. A sinalética está incluída nesta questão da requalificação e também as passadeiras. É óbvio que me deixa muito triste a nossa avenida estar tão partida, mas para termos uma casa bonita temos que fazer obra primeiro, e depois da obra as avenidas vão ficar com todas as condições para que as pessoas possam fazer caminhadas, possam circular à vontade e direitinhas. Em relação a passeios para os lugares da freguesia, há zonas que é possível, há zonas que não é possível. Há um mínimo de largura de estrada, porque se não cumprir essa regra, nem os seguros pagam caso haja acidentes, e é impossível porque nós fomos crescendo muito, mas nos anos 60 as casas foram construídas com a estrada que na altura era necessária, não com os dias de hoje, não é? Na Riba Fria ficaria muitos espaços que era impossível sequer fazer, porque o mínimo da estrada da largura não dava para circular em dois automóveis. E é um bocadinho isto. O projeto só não foi apresentado porque eu acho que tem que ser o município a apresentá-lo, porque falta só ultimar umas questões. Eu, pessoalmente, falei da questão dos autocarros, porque acho que é um assunto que me afeta. Não me afeta, mas os autocarros acho que é prioritário. Os miúdos estão em primeiro lugar, a questão dos miúdos, porque é todos os dias. E há ali ruas que pode não haver uma grande concordância, estamos a analisar onde passam. Pronto. Está a ser tudo reorganizado e só não saiu ainda porque eu penso que tem que ser mesmo o município. Passamos ao período da réplica. Rodrigo, quer concluir a sua intervenção? Sim. Pronto, em relação aos estacionamentos, ficámos a saber que se anda a pôr problemas debaixo do tapete.
se os espaços não foram adquiridos, quer pelo município, quer pela junta de freguesia, quer dizer que no futuro os proprietários podem a qualquer momento tirar-nos essa bolha de oxigênio e ficamos sem estacionamentos. Depois, em relação às ruas, temos de efetivamente ver que alternativas é que há às vias principais e mantê-las em boas condições, porque atualmente temos vias que podiam servir de atalhos às vias principais, mas estão muito degradadas. Depois, em relação à questão dos autocarros, só frisar que deve de facto haver um mapa com os horários, com os circuitos, que é uma coisa que atualmente a existir, eu pelo menos não tenho fácil acesso, e que isso é essencial, e várias pessoas querem uma aplicação que diga em tempo real onde é que estão os autocarros. Isso poderá gerar alguns problemas de segurança, por isso o ideal era haver alguma coisa similar, mas que dissesse antes o tempo que falta para o autocarro chegar e não propriamente o tempo, o local exato em GPS onde o autocarro anda. Basicamente é isso. Não quer acrescentar mais nada? Não. Passamos a palavra então ao Gonçalo. Quer acrescentar alguma coisa a esta questão? Claro que sim. Em relação a estes projetos, nós temos ouvido nesta campanha que já está tudo projetado e vai acontecer tudo a seguir. Mas era importante que os projetos viessem para a rua para serem analisados por nós, para termos a opinião das pessoas, de quem mora ali, quem usufrui. Nós temos um espaço na Rua da Serradinha que não serve como paragem de autocarro, que eles param em segunda mão. Nós temos obras no cemitério onde vão ser construídos 80 lugares de estacionamento. Podemos eliminar alguns lugares que ali estão para criar uma paragem digna para o autocarro. Temos também por coberturas junto do ciclo, ou entre o ciclo e o CCB, para as crianças, porque é onde param os autocarros, que serve ali o transbordo dos nossos estudantes. Passeios. Os passeios continua-se a trabalhar muito à base de calçada. O exemplo da Dona Maria Pia é um bom exemplo. Não é calçada, temos um passeio de um lado com um pavê, temos do outro uma ciclovia. E nós temos que requalificar os nossos passeios todos. Eles são usados desde a avenida e queremos mais espaços. Vamos prolongar pela Dona Maria Pia. Tem que se melhorar a iluminação também, mas temos que ter um piso que seja confortável para quem anda com um carrinho bebê, faça desporto, consiga usufruir desses espaços todos. Paulo, nesta temática das infraestruturas e mobilidade, algo que quer acrescentar? Eu queria dizer uma coisa, que realmente, na medida para facilitar o transporte, que existe na medida da confusão, criar um transporte urbano. Portanto, autocarro para ir inovar e buscar as pessoas aos lugares. Assim já evitava a utilização dos carros. Porque assim vem uma pessoa com um carro, põe uma de onde? Não há espaço. E depois nós todos temos o defeito, ou que é a gente gosta de ir pôr o carro, tudo a gente vai. Se a gente vai ao médico, o carro ficar mais perto do médico, ou ficar mais longe. Temos esta coisa. E se houvesse o transporte urbano, ele ia buscar as pessoas, principalmente os idosos, que são os que mais sofrem, porque muitos não têm carta, muitos, os filhos não podem perder uma hora ou duas para os ir levar ao médico, principalmente o médico, eles vão muitas vezes ao médico, né? Não há, e se houvesse esse hábito, porque já que há uns anos houve transporte urbano. Paulo, tem de concluir. Houve, mas depois acabou. Passamos agora a palavra ao Samuel. Quer dizer alguma coisa ainda sobre esta questão? Sim, quero aproveitar para continuar a falar sobre a questão do terminal rodoviário, neste caso não do terminal em si, mas do todo as infraestruturas de apoio ao mesmo. Portanto, apesar de paragens, com as rotas, como o Rodrigo referiu e bem, com os horários,
bem identificados, para que as pessoas possam efetivamente utilizar um meio de transporte que neste momento acaba por não ser utilizado porque não há informação, nem dos locais onde os autocarros param, nem para onde vão, nem a que horas vêm. Portanto, falta de informação, falta das paragens de autocarro. Ainda acerca do que a Marina falou há pouco, acerca de temos tudo partido e embeleza-se depois, aqui coloca a questão, então, porque é que embelezamos 3 rotundas quando temos tanta coisa para fazer? O embelezamento viria depois. A sinalética é prioritário, a segurança rodoviária é prioritário, a repavimentação das estradas é prioritário, a sinalética é prioritário, a iluminação pública é prioritário. O embelezamento das rotundas, não estou a pôr em causa a questão estética, há quem gosta, há quem não goste, nem estou já sequer a pôr em causa o custo. Estou a falar em definição de prioridades. E a segurança rodoviária, na minha opinião, é prioritário. Concluído, passamos a palavra à Marina. Então o que é que eu queria dizer? É público que o parque de estacionamento, um deles é arrendado e o outro é emprestado. Nós não o deixámos com o Tuvenan só porque nos apeteceu. Se calhar tem que se pensar um bocadinho. E é público. Isso foi tudo publicado em 2018. Em relação à questão da calçada, eu sou a pessoa que mais odeia calçada, sou eu. Só que a calçada é uma pedra nossa, da nossa região. Também sou completamente a favor da Maria Pia. Aliás, fui uma das que mais lutei por aquilo estar assim, sem calçada. Mas é uma pedra da nossa região. Há critérios que nós temos que obedecer, sendo da nossa região. Aqui, em relação ao Samuel, o que eu queria responder sobre esta questão, são 2 projetos que foram feitos paralelos. Um não invalida o outro. O projeto das rotundas não invalida a questão da requalificação das avenidas. Nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O das rotundas foi feito com a IP e com a Câmara Municipal. O da requalificação é com a Câmara, é uma obra camarária, com o nosso apoio. A questão da não publicação não depende de mim. Para começar, falta só ultimar as outras questões. Depois, não depende de nós, depende da Câmara. Não vou dizer que é uma obra da Junta, não é. É uma obra com o apoio da Junta. É isso que eu queria dizer. E damos por encerrado este último tema. Muito obrigada pelo debate e pelo confronto de ideias que aqui foi feito. Vamos agora dar voz para a mensagem final de cada candidatura. Começamos pelo Rodrigo. Rodrigo, com as eleições marcadas para 12 de outubro, quais são os motivos pelos quais os beneditenses devem depositar o voto em si e no Chega? Penso que todos os candidatos aqui presentes têm uma visão para a Benedita e pensam estar a fazer o melhor pela Benedita. Há um CEO de um grande grupo económico que toda a gente achou estranho porque é que ele deixou de ser CEO desse grupo económico, e ele diz que com o passar dos anos não vemos a nossa própria decadência. E a pensar nisso, o Chega a apresentar aqui uma alternativa, até porque também é preciso ver a credibilidade que a Junta de Freguesia precisa ter perante a Câmara para que sejam feitas obras. Não é, por exemplo, a Câmara gastar 600 mil euros numa obra essencial, como é o alargamento do cemitério, e depois a Junta de Freguesia estourar 175 mil euros em embelezamento. Portanto, se os beneditenses querem diferente, vão ter de votar diferente. E essa é a nossa mote. Muito obrigado. Passamos a palavra ao Gonçalo Ezequiel. Porquê é que os beneditenses devem confiar o voto em si e no Partido Socialista? Em primeiro lugar, queria convidar todos os beneditenses a vir votar. É importante que haja menos abstenção, é importante a sua participação. Quero aqui deixar um agradecimento muito especial à minha equipa, porque tenho uma equipa fantástica que me tem apoiado em todo este projeto, e estendeu também às equipas e aos nossos candidatos, porque eu sei o que é que custa estar numa junta, o trabalho que dá, a Marina também o sabe, há aqui pessoas que nunca lá estiveram, se tiverem essa oportunidade vão ver o trabalho que dá, que exige muito de nós, exige muito do nosso tempo, da nossa vida. Agora, porquê é que há de votar no Partido Socialista? Nós nos últimos anos temos visto a Junta da Benedita a fechar-se cada vez mais sobre ela, menos comunicativa, menos participada ou participativa, e nós queremos fazer diferente. Queremos uma Junta mais transparente, mais aberta, que seja mais participada. Queremos envolver as pessoas nas decisões, consultá-las, mantê-las a par do que estamos a fazer
o que se vai fazer, quando se vai fazer, como é que se gasta o nosso dinheiro, que o dinheiro é de todos. Não deve ofender ninguém perguntar como é que se gasta o dinheiro. Não é só para os membros da Assembleia, é a população em geral, porque os membros da Assembleia são 13 deputados que são eleitos, mas a população estão ali representados, é certo, mas a população é muito grande. Nós temos 7 mil e tal eleitores que participam ou não participam, mas têm todo o direito de ver o destino que é dado ao seu dinheiro e as prioridades que são dadas na freguesia. É nesse sentido que nós apelamos ao voto do Partido Socialista, porque queremos fazer diferente, vamos fazer diferente. Muito obrigado. E passamos para o Paulo Jorge. Paulo, por que razão é que os beneditenses devem acreditar que o voto em si e na CDU fará a diferença nas eleições de 12 de outubro? É que votar na gente é votar na diferença. E experimentar realmente que somos diferentes. O que a gente quer é o bem da freguesia. Porque todos somos beneditenses e todos temos necessidade de ter uma coisa melhor. É isso. Passamos a palavra ao Samuel Marques, candidato independente apoiado pela Iniciativa Liberal. Quais são os motivos pelos quais os beneditenses devem depositar o voto em si? Porque temos uma equipa multidisciplinar, uma equipa jovem, uma equipa ambiciosa. Queremos mais, queremos fazer melhor e, portanto, no dia 12 de outubro, esperamos, acima de tudo, que as pessoas saiam de casa em consciência, que votem, que haja menos abstenção e que votem no primeiro, que é o quadradinho onde diz IEL, no boletim branco para a Assembleia de Freguesia. Passamos a palavra à Marina Caetano. Por que razão é que os beneditenses devem confiar-lhe o voto, a si e no Partido Social Democrata? Eu acho que, acima de tudo, há uma coisa maravilhosa que não se pode perder, e aí vem tempos assustadores, que é a liberdade. A liberdade de escolha, a liberdade de ser o que se quer ser, a liberdade de escolher naquele momento. E quando digo isto, digo, uma pessoa que critica tem que ir lá votar. Se não critica, tem que votar. Porque se não vai votar, vai criticar porquê? Não exerceu o seu direito de voto. Mas, acima de tudo, o que é que acontece? Eu não preciso estar aqui a vender o meu peixe. A pessoa que conhece a Benedita, quem conhece a Benedita, quem circula na Benedita, vê o que é que está feito. Mas há pessoas que não sabem sequer o que é que está na Benedita. Eu percebi-me que há pessoas que não fazem ideia o que é que foi alcatroado, o que é que foi feito, que parques é que existem. Depois vêm com a conversa de não sabíamos. É público. Nós não escondemos nada, tudo às claras. Não sei, a história da transparência a mim deixa-me, não sei, é às claras. Agora, porque em mim? Eu gosto mesmo de falar com as pessoas olhos nos olhos, ouvi-las, por isso que eu tenho 2 orelhas. Sou afetuosa, sou uma mulher de trabalho e quero só acabar aquilo que não conseguimos acabar nestes 8 anos. E quem disser que a Benedita está igual a 8 anos atrás, não anda cá. Não anda mesmo. Deve andar por outras terras como Leiria, como Santarém. Aqui não. Quem conhecer, vê. E é isso. E boa sorte a todos. Que seja justo e que seja o que o povo quiser. Muito obrigada a todos. Chegamos ao fim deste debate entre os candidatos à Assembleia de Freguesia da Benedita. Agradecemos a todos os que nos ouviram, assim como aos candidatos pela participação e respeito mútuo. Recordamos que o poder da decisão está nas mãos dos eleitores no próximo dia 12 de outubro. Da parte da Rádio Benedita FM, esperamos ter contribuído para uma decisão mais informada. Desejamos a todos uma boa noite.